permanecerá gravada. Qualquer coisa, depois a gente pode ver novamente. O Alencar está fazendo esse trabalho para nós, a qual nós agradecemos à assessoria de comunicação. Então, damos as boas-vindas a todos. Somos 89 agora, nesse momento, 19 horas e 38 minutos, mas estamos em conjunto, né? Então, nós pedimos, por gentileza, manter os microfones fechados para que não haja interferência e mantenha o rostinho de vocês aí na tela para a gente estar vendo, né? Olhando vocês aí, contemplando a beleza de todos que responderam. E a gente quer agradecer imensamente mesmo a todos vocês que responderam a esse chamado. Nós temos uma pauta a seguir, então. Nós vamos um pouquinho agora meio que fugir do horário, só mesmo como referência. Então, nós temos, neste primeiro momento, esta acolhida a oração. Nós rezaremos a oração do Sínodo. Depois teremos uma pequena introdução. O Messias dará uma palavra para nós. E, posteriormente, nós teremos, então, a apresentação do documento com a assessoria do Padre Luciano, ao qual nós agradecemos imensamente pela contribuição, por nos ajudar nesse momento. O Padre Luciano traz um diferencial, porque ele viveu a experiência dos 62 anos já da nossa diocese, né? Então, praticamente nessa caminhada, ele conhece a conjuntura da diocese, a história, né, a dimensão pastoral. Então, ele traz essa questão para nós. E além do conhecimento científico, metodológico e da história da igreja e dos documentos e outras mais, né? E depois teremos alguns encaminhamentos lá no final e a bênção final do Messias. Então, acredito que por volta de 9h30, 9h40 mais ou menos, 21h40 como queira, nós estaremos então concluindo. Então, nesse momento, iniciamos pedindo o Alencar para projetar para nós. E a gente pede para rezarmos, mesmo com o microfone fechado, no nosso silêncio aí, nós rezarmos a oração. Se o Alencar pudesse aumentar um pouquinho mais, porque talvez alguém esteja no celular, né? E aí, então, possamos fazer a oração pelo Sínodo, e principalmente pensando nesta realidade nossa diocesana. Então, iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos, rezemos oração pelo Sínodo para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos em vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos. Descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós, e nunca nos separamos da verdade. Nós vos pedimos a vós que agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, seguindo a pauta nesse momento, só uma pequena introdução, eu acho que é válida nesse instante. Nós estamos respirando esta realidade sinodal em nossa diocese, depois de termos vivido essa experiência também sinodal, que foi o caminho rumo ao plano de pastoral, ao qual nós aprovamos em outubro. E nós tínhamos um trabalho
para ser realizado e deveríamos ter entregue ou entregado o relatório no 31 de março, mas aí tivemos esse tempo, então todas as dioceses estão trabalhando nesse tempo, né? Aproveitamos, tomamos fôlego e aproveitamos o período da Assembleia para debruçar um pouco mais sobre a Assembleia e agora, então, retomando nesse período que nós temos de abril até julho, para que o relatório seja feito, e muitas ações nesse período de maio, junho, julho, deverão acontecer. Por isso, essa reunião foi convocada e todos nós, das paróquias, das coordenações, das pastorais, movimentos, serviços e organismos, vocês, nós estamos aqui justamente para acolher essas informações e depois fazer acontecer em nossas paróquias e em nossa realidade de coordenação enquanto conselho de pastoral. É interessante nós buscarmos algumas expressões, lembrando as palavras de São João Crisóstomo. Ele ressalta dizendo que a igreja e sínodo são sinônimos. Nesse sentido, esta fase diocesana do sínodo constitui um processo de escuta sinodal. O objetivo dessa escuta é o de ouvir o que o Espírito está falando à nossa igreja a partir das experiências concretas do caminhar juntos da comunidade eclesial. A Igreja de Deus, a nossa igreja, é convocada em sínodo. Com esta convocação, o Papa Francisco convoca toda a igreja a questionar-se sobre a sinodalidade, um tema decisivo para a vida e a missão da igreja. O Papa Francisco, ao convocar esse sínodo, está convidando todos, aqui que entra um detalhe bastante profundo e interessante. O Papa Francisco está convidando todos os batizados a participar desse processo sinodal, agora e principalmente nesse tempo, nesse período diocesano, dessa etapa diocesana. E as dioceses, todas elas, do mundo todo, são chamadas a ter em conta que os principais sujeitos dessa experiência sinodal são todos os batizados. Isso aqui é uma beleza, né? E caminhar juntos é uma escolha, e é compreender que a pessoa que está ao seu lado tem uma história independente da sua e também carrega inúmeras diferenças. É impossível que duas pessoas caminhem juntos sem ter propósitos, pensamentos e metas diferentes. Caminhar juntos nos recorda o Papa Francisco, nos recorda o documento preparatório. Caminhar juntos é cuidar um do outro, é prestar atenção nas direções dos próprios pés para que não se distanciem de quem está ao seu lado. Importante lembrar que nenhum de nós é obra acabada a ser descoberta aos poucos pelos outros. Somos chamados, então, a caminhar juntos na construção ou na obra em construção, modificada, alterada e estruturada a cada dia. A questão fundamental do sínodo é a seguinte: uma igreja sinodal, ao anunciar o evangelho, caminha em conjunto. Como é que este caminho em conjunto está acontecendo hoje na nossa igreja local? Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? São perguntas fundamentais que nós buscaremos responder. Que nossa caminhada seja iluminada, cheia de amor, boas surpresas e poucas dificuldades. Que nossas mãos estejam sempre dadas e que possamos sempre contar um com o apoio do outro para não cairmos. Que nossos caminhos nunca se separem e que possamos sempre estar juntos, andando lado a lado.
Qual é o efeito mesmo de uma caminhada, para aqueles que são amantes da caminhada? O efeito da caminhada é regular os níveis de colesterol no corpo. Caminhada, ela age tanto na diminuição da produção de gorduras ruins do organismo, que tem mais facilidade de se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos. E por isso causa infartos, derrames e outras realidades mais. Como no aumento do produto, ou da produção de HDL, mais conhecido como colesterol bom. Caminhar faz muito bem e caminhar juntos é melhor ainda. Fica então essas palavras nesse momento de introdução e nós seguiremos agora na nossa pauta, neste momento então, a palavra nosso bispo diocesano, Dom Messias. Muito bem, boa noite a todos e todas, ao Padre Núbio, que coordena esta ação pastoral na nossa diocese. Eu sou um bispo com muitos braços e tenho o braço pastoral, né, que se estende a toda a diocese através do Padre Núbio. Não dá para a gente estar presente em todos os lugares, mas unidos nós alcançamos as várias realidades da diocese. Os coordenadores de setores, que com certeza estão aí também presentes, participando deste momento, esta presença tão bonita e expressiva dos cristãos leigos e leigas, estão com seu testemunho de fé, de ânimo, de amor à igreja, aqui presentes e também atuando aí nas várias comunidades da nossa diocese. Aos padres, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, então a minha saudação fraterna a todos, e graças a Deus aqui num número tão expressivo, né? 103 pessoas participando neste momento, e alguns em grupos, né? Então também, com certeza, mais de 103 pessoas participando. E graças a essa evolução, a descoberta dos meios de comunicação, é que nós podemos nos encontrar, então, e dar alguns passos. Teremos algumas reuniões presenciais e continuamos com muitas reuniões também virtuais. Isso nos ajuda. Já estava um pouco com saudade daquele negócio, aquela pergunta que sempre faz: vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Era a pergunta que mais se fazia naquelas reuniões. Muito bem. Mas, então, feliz de poder encontrarmos, e agora também as comunidades já funcionando, pastorais, né, tudo voltando ao normal, aproveitando, então, esse meio de comunicação, né, do encontro, desses encontros virtuais. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o núncio apostólico sem ter que sair daqui de casa. Ele de lá me enviou o link, falou: quero falar, enviou um link, marcamos, acertamos o horário e conversamos. Então, a gente pode conversar com mais facilidade, sem mesmo sair de casa. E com este avanço, o sínodo também, né, ele vai acontecer com certeza utilizando muito desses meios que agora existe. Então, a escuta pode ser ampliada, né? Inclusive nas paróquias, nos setores, a gente pode utilizar também desses meios. E que beleza que o Papa quer nos ouvir. É muita coragem, né, nos escutar. Quando a gente quer ouvir alguém, dispõe a ouvir alguém, a gente pode ouvir coisas, as mais variadas opiniões. E o Papa está muito aberto, né, para ouvir não só os de dentro da igreja, mas também os de fora.
E fazendo isto, ele quer saber o que o Espírito Santo está inspirando as pessoas. E então, este sínodo, convocado pelo Papa Francisco, é uma oportunidade muito grande de todos nós que somos batizados, que somos igreja, participar, porque somos um povo de Deus que caminha. E o Papa nos convida a caminhar juntos, estar próximos uns dos outros, e caminhar juntos significa participar dos momentos alegres, felizes, mas também dos momentos difíceis, dos momentos de crise. Assim, a Igreja, através do Papa, nos convida a ser esta Igreja que vai para o amanhã. E como ele tem insistido tanto, uma Igreja que está em saída. Existe gente que às vezes fica com medo, mas esse negócio de todo mundo falar, esse negócio que o Papa quer escutar todas as pessoas, imagina escutar o mundo inteiro, esse negócio não vai bagunçar, né? Este negócio de ouvir o mundo inteiro não vai perder a cabeça, né? Mas o Papa nos chama para ouvir e irmos juntos, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, ele é corajoso, mas muito mais do que corajoso do que o Papa é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos envia, assim, a missão. Então, nós vamos como irmãos, porque somos filhos todos do mesmo Pai. A Igreja sempre realizou sínodos, isso é do conhecimento de todos, né? Agora, uma característica deste não é apenas a realização de um sínodo, mas é um sínodo que chama para a comunhão. Então, não é caminhar de qualquer forma, sair para onde, de qualquer jeito, mas caminhar em comunhão, ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha em comunhão, né? E comunhão, a gente pode ter uma imagem assim, não é uma vitamina de frutas. O que a vitamina? A gente pega algumas frutas, coloca no liquidificador, ali liquidifica, bate, desaparece a característica de cada uma. Mas a comunhão seria um pouco uma salada de frutas. Cada uma conserva a sua identidade, conserva o seu sabor, né? E se une e dá, então, um alimento gostoso. Então, caminhar, viver a comunhão, significa que as igrejas, né, cada diocese é uma igreja particular, ela tem a sua identidade. Cada comunidade tem a sua identidade. Cada pastoral tem a sua identidade. Cada movimento tem a sua identidade. Mas está unido, está, então, em comunhão. Então, o Papa fala igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Estar juntos, comunhão, né? Vivendo essa comunhão, e a comunhão nossa parte do Espírito, podemos dizer que a nossa comunhão é uma comunhão sacramental, porque o que nos une é o batismo, né? Nos torna irmãos no sacramento do batismo, portanto, uma comunhão sacramental que nos leva a participar. Então, não cruzamos os braços, mas participamos e tem em vista uma missão, porque há muito tempo se falava assim, eu tenho uma missão, o padre, eu tenho a missão de cuidar da paróquia, o casal, né, o pai e a mãe, eu tenho a missão de cuidar dos meus filhos. Agora a igreja mudou este pensamento. A gente não tem uma missão, mas a gente é uma missão. O batizado é uma missão, o sacerdote é uma missão, Jesus Cristo é missão, foi e é missão. Então, caminhando juntos como irmãos, na comunhão, na participação, sendo missão onde nós estamos. A nossa igreja de Teófilo Otoni está um pouco atrasada no sínodo.
nós tivemos aí a assembleia, estávamos meio acelerados, trabalhando para cumprir o calendário, mas é aquele negócio, folga um pouco a gravata, a gente relaxa um pouco, né? Mas é que nós estávamos com a assembleia, aí alongou o prazo da entrega das respostas. E então nós paramos para focar na assembleia, mas agora não podemos parar. Agora nós temos que acelerar para responder as questões. O Papa quer nos escutar e a voz de Teófilo Otoni tem que chegar aos ouvidos do Papa. Nós temos que participar desse processo. Portanto, nós vamos focar agora no sínodo, acelerar, né, para que nós possamos, então, responder em tempo hábil, conforme é pedido, né? E aí vai existir depois aqui, certamente vai tratar um pouco de toda a dinâmica, né? Falar como que isso vai acontecer. Existem muitas informações já a respeito do sínodo. Na internet se encontra vários artigos, várias falas, lives, inclusive tem da nossa diocese que já fizemos, né? Sobre o sínodo. E aí a pergunta, talvez, que alguém... Mas vai adiantar a gente falar? O Papa quer nos escutar. O Papa vai escutar o mundo inteiro. Vai adiantar a gente falar? Será que vai chegar uma palavrinha da diocese de Teófilo Otoni lá que vai constar no documento final? Às vezes pode ficar essa pergunta. Será que vai ficar uma palavrinha lá da diocese de Teófilo Otoni no documento final? Porque nós vamos poder mandar, no máximo, 10 páginas, né, para a CNBB, que vai fazer aí o encaminhamento para... Agora, imagine toda a diocese do mundo enviando 10 páginas, né? Às vezes não vai aparecer aquela frase que nós pronunciamos, mas vai aparecer o pensamento, a ideia contida naquele texto, porque às vezes depois, quando o Papa é feito o sínodo, o Papa escuta, ouve tudo, apresenta as proposições para o Papa, depois ele escreve o documento e fala, está aqui. Então, este é o caminho agora. Esta é a chamada exortação pós-sinodal. Aí nós vamos perceber que a nossa reflexão, o nosso pensamento, talvez não a nossa palavra, mas a nossa reflexão, o nosso pensamento, somou-se ao pensamento de tantas outras pessoas. E aí nós vamos ter a alegria de ter participado deste sínodo que o Papa nos convocou para caminhar juntos. Se não fizermos, vamos ter o vazio de não termos feito nada, não termos atendido a voz da igreja, e eu sempre tenho o pensamento de que dizer não à igreja não é algo bom. Né? Dizer não à igreja é se isolar, é cair no vazio. Portanto, é bom que nós digamos o nosso sim à igreja. E agora a igreja nos convida, então, a participar. Padre Nubio, acho que falei muito, né, para falar pouquinho, e acabei falando muito. Devolvo, então, aí a palavra. Obrigado, Dom Ercílio. Eu estou aqui na internet meio ruim, aí estava meio falhando, tive que conectar outro aparelho, então estou em 2, viu? Mas aí, então, agora nós passamos a palavra ao Padre Luciano. Eu dispensa a apresentação, todos nós o conhecemos, ou a 99 conhecemos, né? Então, Padre Luciano, apareça por aí, já está, né? A gente quer agradecer imensamente ao senhor pela disponibilidade, por nos ajudar nessa reflexão nesse momento. Então, solicitamos, por ocasião da Assembleia da Constituição do Plano, o senhor se prontificou, então a gente quer agradecer também na live que nós fizemos, e agora, nesse momento, e com certeza, outros momentos virão, e a sua contribuição nos ajudará, com certeza, nesse processo, né? Nessa construção. Então, agora, com a palavra, só antes um aviso,
Aqueles que tiverem alguma dúvida, é evidente que o tempo não permite nós abrirmos, se o Luciano quiser fazer, né? Mas não há tempo suficiente para a gente fazer aqui um debate, né? Então, as questões, as dúvidas, as sugestões, do que surgir, vocês podem ir postando aí no chat. E aí, então, a Alencar vai colhendo para nós lá as informações. Nós passaremos algumas questões, perguntas, dúvidas, e passaremos para o Pablo Luciano, ele responde, e nós enviaremos pelos os coordenadores de setores, ou mesmo no grupo de WhatsApp do Conselho Pastoral. Então, Pablo Luciano, muito bem-vindo entre nós. A palavra com o senhor. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, Dom Messias, nosso bispo, Padre Núbio, que nos representa na coordenação desse momento tão sério para a igreja local, para a igreja mundial. Boa noite, meus irmãos de ministério, padres, presbíteros, colegas. Boa noite, religiosas. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de batismo. Somos, como disse Dom Messias, uma igreja absolutamente missionária pela própria essência do batismo que nós recebemos e vivemos e professamos. Bom, como já foi acenado aí, no ano passado a gente fez uma live aí junto com a coordenação de pastoral, abordando já algumas coisas que relativas à realização do Sínodo de 2023. Então, alguma coisa já está lá naquela live, foi um momento denso, longo e tal, mas hoje aqui eu me proponho a ajudar a diocese a tarefa, né? A tarefa sua de responder a uma questão fundamental que vai servir de base documental para a realização do Sínodo. No último sínodo convocado pelo Papa, há mais tempo atrás, pelo Papa Francisco, que foi exatamente sobre a família, sobre essas questões todas que envolvem, a gente viveu esse momento assim com bastante força, porque o sínodo é dos bispos, né? Os bispos são o grande colégio que faz a unidade da igreja. Se cada bispo é portador da sua diocese, daquela parte da igreja que é confiada a ele como sucessor do ministério dos apóstolos para coordenar, ele é a voz da igreja da voz da Igreja Universal na sua diocese, mas ele é também a voz da sua diocese na Igreja Universal. Então, na verdade, essa escuta que foi muito importante nos primeiros concílios da igreja, quando se definiram os dogmas, quando se definiu a ética da igreja, as principais questões doutrinárias e pastorais e práticas, né? A igreja era ouvida desta forma, através da voz dos pastores, e se supunha, então, que eles ouviam o seu povo. Eu me lembro aí, nos anos do Concílio Vaticano II, 62, 3, 4 e 5, Dom Quirino era o bispo aqui, e a gente tem guardado aí no museuzinho da sua história os originais dos documentos do concílio que o bispo estudava aqui na diocese antes de ir, né, participar das sessões conciliares. Então, na minha experiência de igreja, eu, de jovenzinho, tenho essa lembrança de Dom Quirino ouvindo, né? Talvez não dessa forma tão aberta como hoje, porque a gente tem os meios, como Dom Messias falou, temos essa possibilidade de alcançarmos as pessoas em vários lugares, mas a diocese tem uma tarefa, né? Esse relatório de 10 páginas ao que o bispo se referiu, ele vai ser feito em cima dessa escuta, e os ouvidores, os ouvidos desta escuta são exatamente vocês, padres, em suas paróquias, que por sua vez estão reunidos com seus animadores, com seus coordenadores,
com seus conselhos, né? Que, por sua vez, tem o ouvido aberto nas reais necessidades do povo de Deus, né? No qual todos estão inseridos. Então, nessa escuta que vem das comunidades, que chega nas paróquias, que vem para a diocese, e que depois o bispo ratifica a sua escuta, é que o Papa, então, como aquele que preside a comunhão da Igreja no mundo inteiro, pode fazer, ouvir, escutar, afinal de contas, ser direcionado, né, pelo dom de ter que dar uma palavra de norte, né, que norteia a caminhada da Igreja. Então, é importante a gente sentir, como o Dom Messias falou assim, será que adianta? Adianta sim, né? A dinâmica da escuta pontifícia é muito importante, mesmo porque o Papa também ouve os bispos, né, nos seus relatos, das suas alegrias, nas suas dioceses, mas também das suas queixas, dos problemas. E aí imagina, né, esse ouvido que ouve o mundo. E é por isso que a gente tem que rezar muito pelo Papa, né? Por ele ter essa firmeza de capacidade de saber escutar o Espírito Santo que chega até ele através das falas do povo de Deus. Aliás, o Concílio Vaticano II trabalhou muito essa ideia, né? De uma das formas de se reconhecer a voz do Espírito de Deus na Igreja é também nessa fala comum de todos os fiéis batizados. Então, a gente entra nesse processo, não assim como um apêndice, né? Nós podemos dar uma contribuição que vai se perder, não. Não é como vozes e palavras que se perdem no vento, mas a gente entra com essa consciência de sermos igreja, né? Nesse senso de pertença. Quer dizer, a igreja professada e vivida lá no paizinho lá da África subsaariana me interessa, né? Porque é o povo do qual ele faz parte desse povo do qual eu também faço parte. Então é importante a gente sentir essa experiência aí de como a gente agora se torna voz do Espírito, né? Que vai sendo esparramada e percebida no sentir comum dos fiéis no mundo inteiro na realização do sino. Bom, a gente sabe que não dá para a gente mexer aqui nessa documentação toda, mas 2 documentos fundamentais, né, precisam chegar na nossa consciência. O primeiro é a Constituição Apostólica, né, o Papa, quando convoca o sínodo, ele institui o sínodo, ele faz uma Constituição. Para esse sínodo, a Constituição é chamada Episcopalis Communio, né? A comunhão episcopal. E o Papa vai colocando as bases teológicas e pastorais que norteiam a sua convocação e depois vai instituindo mesmo o sínodo, né? Como é que ele vai ser feito, em quantas etapas, quem preside, quem coordena, as várias assembleias, os membros que são oficializados como participantes do sínodo, os períodos dessas assembleias, as fases do sínodo, né? Os vários artigos que vão determinando essa fase preparatória da qual nós estamos agora, como vai ser feita essa consulta ao povo de Deus, e depois a convocação para uma reunião pré-sinodal, e por aí vai, né? As várias fases, enfim, é esse o documento aqui, a Constituição. E depois que o sínodo está instituído, aí sim tem uma comissão, também nomeada por ele, que faz esse outro documento que nós chamamos o documento preparatório, que talvez na nossa linguagem aqui, né, na nossa diocese, a gente chamava de documento de trabalho, né, onde a gente vai ter o norte do que nós vamos dizer. A gente não vai falar do nada, né? Como se diz assim, o ouvido do Papa é muito ocupado, então a gente não vai fazer um papo assim, apenas informal, né? Casual, não. É uma escuta séria. Então,
a partir de algumas coisas, de algumas preocupações, né, que já vão dando assim, um pouco o direcionamento da nossa tarefa, do nosso trabalho. Então, vejamos uma coisa importante, né? Esse documento preparatório praticamente vai entregar na mão do bispo a responsabilidade desse momento de preparação. Então, as questões são feitas à diocese. Né? Quando eu estiver fazendo lá a escuta na minha paróquia, eu não vou depois, isso não vai chegar lá no sínodo como a nossa paróquia aqui, não. É no conjunto do que a nossa igreja diocesana entende como aquilo que é importante contribuir, né, na questão sinodal. E aí a diocese entende agora, né, essa parte bastante eclesial, de que para que o bispo tenha esse olhar da sua igreja local, ele vai ter através de nós paróquias, de nós comunidades, de nós movimentos, ações missionárias, etc, etc. Então, entender isso, para a gente não ficar com essa preocupação de achar que a nossa questãozinha lá paroquial ela é única, né? Ela está no conjunto de um sentir diocesano. Então, a gente, quando for responder essa pergunta, né, a gente vai responder a partir de nossas paróquias, claro, mas tendo esse sentir diocesano, no conjunto de uma diocese inteira que está sendo ouvida, como fizemos na Assembleia. Né? A gente ouviu todo mundo, o documento preparatório tinha 300 propostas e tal, mas a gente teve que escolher, né, aquilo que realmente representasse um planejamento, uma ação conjunta da diocese para esse momento, para esse contexto, para esse tempo, para esse lugar. Então, a nossa atitude a gente vai pensar com a igreja diocesana, né? Mais que eu possa ter lá minhas ideias, meus desafios, meus desejos, meus anseios. Eu gostaria que a igreja fosse assim, fosse assada, né? Mas eu preciso colocar isso no sentir diocesano, né? Nessa colegialidade de uma igreja particular. Quando o documento fala, né, na linguagem da igreja, de igreja particular, está falando desta parte do povo de Deus que é confiada a um apóstolo, que é o bispo, que representa o ministério dos apóstolos, né, do colégio apostólico. Então, a igreja particular não é a minha igreja local. A gente precisa distinguir um pouquinho isso na linguagem do concílio. A igreja local é lá a sua paróquia, né? Aquela outra parte onde o bispo falou das longas mãos, né? As paróquias e os párocos são os dedos do bispo que se espalham pela diocese inteira. Então, em cada altar, né, onde se celebra a Eucaristia, em cada pia batismal, onde se consagram as vidas cristãs daqueles que escolhem seguir Jesus, em cada leito de hospital, onde o padre vai levar a unção, em cada reunião importante, pastoral, litúrgica e tal, é a mão do bispo que está se estendendo pela diocese. Então, cada um de nós, no lugar da sua colaboração, alguns como presbíteros, outros como religiosos, outros como diáconos, outros como animadores de comunidade, outros como agentes de pastoral, outros como catequistas, outros como, enfim, né, cada um aí no seu ministério eclesial, a gente está sendo os dedos, né, da mão do bispo que se estende. Né? Ele é o símbolo, né, o lugar da unidade eclesial. Então, a gente precisa entender, antes de começar, né, a gente falar do sínodo, mesmo que a consulta é local, né, mas a gente tem que sentir com a igreja. Né? A gente sente como uma igreja particular, quer dizer, como uma parte. Esse particular aí quer dizer parte de um todo que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok, feitas estas considerações,
eu vou entrar direto na nossa tarefa, né? Essas partes dos sínodos acontecerá lá em outubro de 2023, né? Mas até chegar lá, essas várias fases, como o Dom Messias falou, a gente já devia estar envolvido com isso desde 17 de outubro do ano passado, mas naquele momento nós estávamos no auge da preparação e da realização da nossa Assembleia Diocesana. Então, tem dioceses que já devem estar fazendo uma caminhada aí há mais tempo, mas estamos no tempo, né? Estamos no tempo ainda e nós vamos dar conta de realizar isso. Muito bem. Então, a gente começa colocando o seguinte, né? Tem uma questão fundamental. No último sino, o sino da família, o questionário que veio do Papa para as dioceses, e depois que nós resolvemos nas paróquias, tinha 40 questões, né? Porque se esmiuçava muito toda essa condição da compreensão da família, ou das famílias, ou da diversidade, da pluralidade em que se desenvolvem os contextos familiares no mundo inteiro. Então, eram 40 questões. Agora não, agora é um enunciado com 2 questões, né? E eu quero trabalhar um pouquinho em cima disso. A questão, então, fundamental é essa, né? Depois, se alguém quiser anotar, mas aí vai no documento preparatório, ela está lá de bonitinha. Eu não vou repartir com slides, porque é mais fácil para mim pensar em voz alta e ajudar vocês a entender. A questão é assim: anunciando o Evangelho, uma igreja sinodal caminha em conjunto. Ponto. Pergunta-se. Aí vem os 2 questionamentos. Primeiro, como é que este caminhar juntos se realiza hoje na sua igreja particular, isto é, na sua diocese? Então, quando nós estivermos nas nossas paróquias e comunidades trabalhando isso, a gente traz à tona o que a gente quer iluminar em apontar como que a gente sente que na nossa paróquia está se realizando esta atitude de caminhar juntos, isto é, essa atitude sinodal, né? Dia é separar, diáspora, diabo, né? E sínodo é juntar, né? Está numa perspectiva de uma caminhada comum, embora diversa, mas comum. Então, quando a gente vai analisar isso, conversar sobre isso, a gente se ilumina pela experiência que a gente tem e que a gente vê acontecer na nossa experiência paroquial. Mas nós já reassumimos essa ideia de assembleia diocesana, de plano pastoral de conjunto. Então, por outro lado, a gente também tenta visualizar isso a partir da nossa experiência paroquial no conjunto de uma diocese inteira. Então, isso ajuda, né, o olhar depois do bispo a perceber o que é relevante no sentido do conjunto da sua diocese, né? No conjunto das todas as paróquias, o que aparece como coisas que são iluminadoras, que são importantes, que são intrigantes e que podem ajudar, né, nesse diálogo mais amplo da Igreja Universal, toda ela, né? Ele pode entender a sua diocese a partir das considerações que vão sair de nossas paróquias. Então, a primeira parte da nossa conversa é essa. Como é que este caminhar juntos se realiza hoje na sua igreja particular? É a primeira parte da pergunta. Aí depois eu vou trazer alguns elementos que possam ajudar a gente a conversar sobre isso nesse diálogo, nessa escuta. Segunda pergunta: que passos o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Então, vejam bem, é um olhar para o que a gente já é, um olhar para onde a gente já está, e que é a primeira parte da pergunta, como é que este caminhar junto se realiza hoje, mas, ao mesmo tempo,
é pensando numa igreja que caminha. Então, que passos a gente entende que o Espírito Santo, nesse momento, nesse contexto, está nos convidando a dar no crescimento, né? Então, a gente percebe que a missão da igreja não é estática e nem é absolutamente fechada dentro de um tempo, né? Ela é sempre, como eu digo assim, Deus marca sempre um encontro com a gente na próxima esquina, né? A história humana evolui, a sociedade caminha, as coisas vão acontecendo, a ciência vai se desenvolvendo, a sociedade também, as experiências de Deus vão nos fazendo perceber as coisas, os fatos do mundo, os eventos do mundo, vão empurrando a gente para iluminar a vida do mundo em que a gente vive, essa casa comum da qual nos fala tantas vezes o Papa Francisco, adiante, né? Talvez coisas que antes da pandemia fossem para nós de extrema importância, hoje a gente já foi provocado, né, por outras questões que surgiram daí, né? E agora a guerra, né, da Rússia, e eu às vezes fico triste porque quando se fala de guerra só se fala da guerra da Rússia, porque as outras guerras que estão espalhadas aí há muito mais tempo, né, nos países do mundo, a gente nem sabe, né? Ninguém se dá conta, a mídia não fica aí todo dia falando quantas pessoas morrem no Iêmen por dia, né? Mas fala quantas pessoas morrem na guerra da Rússia. Por quê? Que o Iêmen interfere na vida do mundo, na economia mundial, no bolso das pessoas, na competitividade tecnológica dos países? Nada. Agora, a guerra da Rússia tem por trás dois grandes blocos, né? O bloco europeu, a OTAN, a União Europeia, e, por outro lado, a outra superpotência, que é os Estados Unidos. Né? Então, isso mexe no preço das coisas, isso mexe. Né? Adianta fazer uma sanção econômica ao Iêmen? Não vai alterar a nossa vida aqui, mas se fizer uma sanção à Rússia, olha aí o preço do petróleo, olha as coisas, entendeu? Então, hoje a gente tem um outro quadro, e no futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, com essa rapidez com que a história caminha, a gente vai sentindo que os fatos, os acontecimentos, as conjunturas do presente nos apontam caminhos para a caminhada futura. A missão da igreja nunca é estática, ela é histórica, ela é dinâmica, né? Então eu falo assim, Deus nos espera na próxima esquina, né? Daqui mais um tempo, o mundo está aí em ebulição e o evangelho precisa ser a luz que guia e conduz esse mundo, e nós todos juntos, por causa de Cristo, precisamos ser o sal que tempera, que dá o bom gosto a esse mundo. Então, a primeira parte da pergunta é olhar e reconhecer sinais, né? Nesse momento, sinais de como a nossa igreja particular, sinais que nós enxergamos aí de caminhar juntos, de uma expressão de uma igreja sinodal, né? Que não caminha sectariamente, não é uma diocese feita de pequenas seitas, pequenos feudos, né? Pequenos reinos, mas é uma eclesia, é uma assembleia, é uma igreja sinodal que caminha junto. Então, quais os sinais que a gente reconhece presentes deste caminhar juntos na igreja diocesana, a partir, obviamente, da nossa paróquia, da paróquia de cada um de nós, né? Ou da comunidade de cada um de nós. Mas a pergunta nos faz fazer uma segunda reflexão. Então, diante desses bons sinais, né? Mas também diante da realidade e do contexto socioeconômico, cultural, educacional, né? Um tema que foi fantástico na campanha da Fraternidade, porque as outras 2 vezes que a campanha da Fraternidade falou da educação, trazia o problema da educação escolar. Desta vez, não. Né? A educação exatamente como esse modo de viver da humanidade, de nós nos relacionarmos com as pessoas em todos os âmbitos, da família, da escola, da universidade, da sociedade, da igreja, das relações culturais, enfim.
né? Qual é esse modo de viver? É disso que a gente precisa reaprender com o mestre, a nos reeducarmos como educandos e como educadores que somos, a falar com sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? E o evangelho de domingo passado dá uma luz muito grande, né? Nós estamos ali, os fariseus chamaram Jesus de mestre, e de fato ele era, né? Porque ele sabe falar com eles, não a partir da sabedoria deles mesmos, né? Essa sabedoria humana contaminada por uma lógica gananciosa, sectária, excludente, preconceituosa, competitiva, violenta, né? E Jesus fala de uma outra sabedoria. Né? Não é aquela sabedoria da lei de Moisés, né? Cheia de pecs. Né? A lei de Moisés tem um mandamento lá, não matar, muito claro. Mas depois vem as pecs que vão sendo feitas ao longo da história de Israel com os interesses dos grupos dominantes, e aí, de repente, uma lei maior, que tem uma cláusula, que é o sexto mandamento, que não matar, lá adiante está permitindo apedrejar, né, as pessoas que são pecadores públicos. Enquanto os judeus criticavam os romanos porque eles matavam crucificando os seus malfeitores, os seus inimigos, né, os judeus matavam apedrejando, né, aqueles que eles julgavam e consideravam como inimigos do templo, inimigos do poder, inimigos do império, inimigos. Então Jesus fala de um outro lugar, de uma outra sabedoria, e faz isso com amor. Né? Se a gente for olhar a beleza de quem criou o cartaz da campanha da fraternidade, a gente vê isso, né? Aquele mestre que está inclinado, né? Não está falando lá do alto de uma cátedra, com o nariz para cima, cheio de razão. Né? Aliás, em nenhum momento Jesus se dá razão. Né? Ele fala, olha, quem não tiver pecado, né? Mas cada um vai ser juiz de si mesmo, né? Não é ele que está julgando. E aí o cartaz coloca lá aquele mestre inclinado, com os ouvidos bem próximos, né, daquela pessoa que estava sendo massacrada, e com a mão no peito. Fala com sabedoria, uma sabedoria que vem do coração, que vem de Deus. E a mulher que está lá, prostrada, também está com a mão no peito, porque ela também ouve essa sabedoria a partir do coração, a partir do amor. Então fala com sabedoria e ensina com amor. Né? E aí a gente vê o resultado daquele mestre que consegue uma imediata conversão dos fariseus e mestres da lei, que chegam diante deles com um instrumento de morte na mão, né? A pedra, as pedras eram para matar aquela mulher. Né? E a grande, depois da pequena fala do mestre, eles abrem mão, se despem daquela arma, jogam ela fora, tiram ela do caminho. Né? Eu ainda brincava assim, talvez algum outro poder pensar, tá bom, aqui nós não vamos fazer nada não, mas na próxima esquina nós pegamos ela, deixa eu guardar minha pedra. Né? Não. Um a um, né? Foram deixando a pedra no chão e foram cheios de reflexão, uma reflexão que lhes apontava uma sabedoria muito diferente daquela com que estava organizada a sociedade de Israel. Então, uma conversão ali, e com a mulher nem se fala, né? Jesus não repisa, não fica perguntando ela quantas vezes, nem com quem, nem por quê, nem onde foi, que negócio é esse, como é que você faz uma coisa. Não, não tem. O Cristo dos evangelhos, ele, diante da miséria humana e do pecado humano, ele não remarca o pecado, ele olha a pessoa, ele olha a salvação, não o pecado. O pecado não soma, né? Não vai somar. Então, às vezes, a gente precisa também, dentro dessa sabedoria eclesial, a gente descobrir que nós não somos os ministros do diabo. Né? Nós não temos que tirar demônio, nós não temos que... Isso não é da praxis, da compreensão de uma igreja que aure a sua fé do mistério da graça, e não do mistério da iniquidade humana. Porque Jesus não remarca isso. Pelo contrário, ele a convida a entender, né, que naquele momento ela teve uma grande sorte porque ela encontrou Jesus na frente dela.
Mas isso, quando acontecer de novo e ele não tiver aí, ela vai morrer. Né? Porque a sabedoria e a lógica dos fariseus é perversa. Então, minha filha, fica de pé, enxuga essa lágrima e usa uma expressão maravilhosa. Podes ir. Ir é futuro, não é vir, voltar para trás. Ir quer dizer andar para frente, andar para cima e para frente, seguir adiante. É belíssima a fala de Jesus. Né? Pode ir adiante, porque de repente, para todos os outros, a vida dela tinha acabado ali. Podes ir. E numa perspectiva diferente, né? Cabeça erguida, não peques mais, né? Veja um pouquinho aí como que você é uma mulher bonita, que pode ser respeitada, e se vocês prestarem atenção no texto do Evangelho de Domingo, Jesus usa para a pecadora pública ali a mesma expressão que ele usou no mesmo Evangelho de São João. No início, no capítulo 2, nas bodas de Caná, ele chama Nossa Senhora de mulher e aos pés da cruz, novamente, mulher, eis teu filho. Então, esse mulher que quer dizer senhora, né? Jesus devolve a ela a dignidade. Talvez aquela mulher nunca tenha imaginado ou nunca esteve na frente de um homem que a chamasse de senhora. E Jesus a chamou de senhora. Deu a ela o mesmo apelativo que ele dava à sua própria mãe. Então, é ali que está o processo do falar com sabedoria e ensinar com amor, né? Que tem que estar presente em todas as relações humanas. Né? Nós somos aprendizes, somos educandos, aprendemos e somos educadores o tempo todo. Porque nós, quando estamos interagindo com as pessoas, nós estamos criando um modo de viver em sociedade. Então, a fraternidade e a educação, né? A CNBB abre o tema da educação, não restrito, claro, temos problemas cada vez mais até gritantes, né? Com relação à educação no Brasil, a essas posturas todas aí do Ministério da Educação, essas reformas feitas assim de qualquer maneira. Isso é um problema muito sério. Já paramos duas campanhas de fraternidade para trás, falamos disso. Mas agora a gente quis, talvez, já nessa perspectiva do sínodo, né? Todos somos educadores e todos somos educandos, todos ensinamos e aprendemos. Mas de que jeito? A partir de qual sabedoria? Essa sabedoria perversa e contaminada da lógica do capitalismo, do neoliberalismo, né? dos esquemas econômicos ou do comunismo autoritário, é outra. A lógica de Jesus é outra. A sabedoria com a qual ele cresce em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, é uma outra sabedoria. É aquela que vem do sentimento de Deus. E aí a gente vê sucesso nas duas pontas. Os acusadores, né, se desarmaram totalmente e a pecadora pôde ir adiante, né, com a sua dignidade recuperada. Então é importante isso, né? Essas ideias é que quando a gente pergunta que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no caminhar juntos, é a gente não pensar a pastoral, nem, vamos dizer assim, as regras, nem o direito canônico, nem nada disso, né? Como uma igreja acabada. Porque senão ela não fará mais sentido para o tempo futuro. Né? Quando a gente fica, às vezes, insistindo em fazer uma restauração da igreja do século XVI, do século XVII, do século XVIII, nós não estamos prestando nenhum serviço ao presente nem ao futuro da caminhada dos homens. Então, basicamente, a nossa reflexão precisa estar com este olhar. Primeiro, na vertente positiva, né? O que nós reconhecemos, o que nós apontamos na nossa caminhada até aqui como expressões de um caminhar juntos na nossa diocese. Mas também, ao mesmo tempo, o que isso, junto com o contexto de mundo e com a dinâmica da história humana, a gente pode sentir como apelos, como impulsos, como convites do Espírito Santo para a gente crescer nessa expressão de comunhão.
crescer na expressão de comunhão. Então, gente, na hora de fazer esse dever de casa, e aí cada setor vai se organizar, né? As paróquias primeiro, depois o setor até chegar aí no Conselho Diocesano de Pastoral, isso vai... a gente tem que ter essa é a metodologia do nosso trabalho. Porque, às vezes, a gente recebe uma tarefa dessa e a gente fica assim, só com aquele olhar positivo, mas não positivo de verdade, né? De repente, a gente acha que está tudo bem, né? E lógico que nós vamos encontrar sempre sinais importantes e coisas que são expressão da comunhão, mas a gente não pode fantasiar, né? A gente tem que ajudar o Papa a enxergar o mundo como ele é. Pensa se todo mundo... As dioceses todas disseram, não, olha, fantástico, nossa diocese é sinodalíssima, tudo aqui caminha em conjunto, tudo está certinho, né? O bispo está em comunhão com todos os padres, e os padres com todas as paróquias, e tudo. A gente pensa, pronto, que ótimo. Poderia. Mas o sínodo pergunta, mas ir para frente, isso não pode crescer? Isso não pode melhorar? Porque à medida que a gente vai sendo sal da terra, né, se na própria expressão da caminhada conjunta da igreja a gente vai conseguindo iluminar as outras estruturas que nos cercam, a família, a sociedade, a escola, a ciência, a tecnologia, né, a comunicação, os costumes, a ética, de repente a gente está sendo essa voz do Evangelho que vai tornando possível o sonho de Deus, né? Da unidade. Né? Jesus reza tanto por ela antes de morrer, no capítulo 17 de São João, que todos sejam um. Né? Então, é muito difícil pensar num mundo em guerra, porque Jesus não fala todos sejam um dentro da sua religião, dentro da sua igreja. Não, todos sejam um. Né? O sonho de Deus é uma humanidade feliz. Mas não vai haver uma humanidade feliz, uma raça humana feliz, quando ela está machucada por essa série de fatores que dividem. Né? A economia, eu estou cansado de dizer, né? A pandemia deixou umas coisas assim que estavam debaixo do tapete muito claras. Né? Por exemplo, hoje a gente vive uma sociedade tão preconceituosa, né? Em todos os níveis. O coronavírus, não teve esse preconceito, não. Tem doenças que só atingem os homens, né? Câncer de próstata, tal. Tem doenças que só atingem as mulheres. O coronavírus não fez, determinação de gênero, não. Todo mundo pegou, né? As classes sociais que pareciam, a gente diz, não, o Brasil mudou. É um país onde se vê menos essa diferença social. Cara, como isso apareceu na pandemia, né? Como a gente viu a necessidade batendo na porta, as pessoas vulneráveis sofrendo, necessitadas, precisando comer, sem emprego. Como que apareceu isso? E aí aparece no início, não sei se vocês viveram isso em suas comunidades, naqueles 10 primeiros meses, daquele lockdown mais pesado, né, lúgubre, as cidades vazias, as ruas desertas, as igrejas fechadas e tudo mais fechado. Então a gente apelava para a solidariedade dos irmãos e vinha, né? A gente conseguia alimentar famílias inteiras, sustentar e, com dinheiro, com material de higiene, com fralda, com material de limpeza, com comida. Depois que a vacina chegou, a gente foi, nós tornamos enfiar debaixo do tapete, né? E a vida dessas pessoas não mudaram, mas o nosso ânimo diante da vida mudou. Então, olha como é que as coisas vão aparecendo, como que a nossa sensibilidade fraterna, ela só acontece quando o sofrimento dos outros nos incomoda. Quando não nos incomoda mais, então, olha quanta coisa que vai saindo, né, nessa competitividade aí dos países, né, a compra que a Bahia fez, né, de respiradores e na China, e quando o navio veio trazendo, passou pela costa americana, os Estados Unidos prenderam e ficou com tudo para eles, a coisa não chegou aqui. Né?
competitividade do dinheiro, de quem é mais forte, de quem... Enfim, não vamos entrar nessas questões aqui, mas para dizer como é que essas coisas, quando o Sínodo pergunta que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos, é um olhar para o futuro, né? A gente fazer essa escuta do Espírito. Bom, ajudando ainda um pouquinho. Na primeira parte da pergunta, como é que este caminhar junto se realiza hoje na sua igreja particular, a gente precisa ter alguns conceitos que nos ajudem a pensar. Quando o Papa fala de caminhar juntos, e o documento chama comunhão, participação e missão, mas a tônica é caminhar juntos como igreja no mundo inteiro, a gente retoma a ideia do que seja realmente a igreja, né? A igreja, como o Padre Núbio já apontou aqui a fala de São João Crisóstomo, igreja e sínodo são a mesma palavra, né? Tem a mesma origem, tem a mesma raiz. A palavra sínodo indica especificamente o modo de viver, o modo de agir da comunidade de Cristo, que se manifesta e se realiza concretamente no caminhar juntos. É engraçado, né? A palavra eclesia, do grego, que vem do grego, que traduzido para a nossa língua seria assembleia, é a igreja se autocompreendendo lá no início como assembleia de pessoas que estão reunidas por um mesmo objetivo. Percebe quando na carta aos Coríntios, São Paulo fala para eles, olha, o que vocês estão celebrando aí não é o que é a comunhão que a igreja celebra, né? Entre vocês chegam para a Eucaristia, uns vêm na frente, uns comem mais, uns seguem menos, né? Essa partilha é muito desigual dos dons, né? E também vocês vêm aí, às vezes, com intrigas, com sentimentos de violência. Isso não é a Eucaristia. Não é isso que a gente vai caminhar juntos naquilo que Cristo quis. Então, a ideia de assembleia, os batizados que formam uma assembleia de pessoas convocadas pelo batismo. Isso é uma prática que acontece muito na sociedade civil. Você faz parte, vamos supor, de um sindicato de professores, ou de uma associação de lavadeiras, ou de associação de motoristas de aplicativos, né? Então, você é convocado para uma assembleia. Percebem por que nas assembleias diocesanas o bispo convoca, né? As pessoas foram lá, elas se prepararam, não foram lá do nada. Elas foram convocadas. Nós que estamos aqui hoje, todos nós somos convocados para nos reunirmos, isto é, formarmos uma assembleia em torno de um objetivo comum. Então, a igreja nasce como esta assembleia de pessoas convocadas para uma ação em torno do caminho que Jesus abre como porta de salvação para uma humanidade inteira. Então, a própria palavra sínodo, né, ela significa caminhar juntos. Por isso, a pergunta do sínodo é como é que este caminhar juntos, quer dizer, como é que esse espírito sinodal, esse espírito eclesial, esse espírito de assembleia acontece na nossa igreja particular. E como que isso pode melhorar? Como que o Espírito Santo nos indica perspectivas de fazer ele se tornar maior? Então, sínodo, isto é, caminhar juntos, é a via mestra para a igreja. A condição para a atualização da igreja, para a igreja estar presente em ato no mundo, é a via mestra para a sua sobrevivência, né? A condição para o caminhar juntos é a condição da igreja se chamar igreja. Do contrário, serão seitas. A gente não fala de seitas, quer dizer, grupos, né, que cada um ali vai saindo de uma determinada igreja, um sai, cria o seu gueto, cria o seu grupo que concorda com aquilo, que não gosta do outro, né? Aí vão criando, abrindo as portinhas sectárias.
Não tem essa noção essencial de sermos uma eclesia, sermos uma assembleia, sermos um sínodo, isto é, caminharmos juntos. Por isso, essa pergunta ela é forte para a gente tentar enxergar esses sinais, né? Então, aprender quais são os processos que podem ajudar a viver a comunhão, podem ajudar a realizar a participação, podem ajudar a abrir-se para a missão, nesse efetivo caminhar juntos. É muito presente, o concílio deixa isso muito claro. No Antigo Testamento, Deus não salva pessoas individualmente. Moisés é convocado para libertar um povo, né? Jesus também não. Ele começa chamando as pessoas para ir seguindo, 2 hoje, 2 amanhã, e mais daqui a pouco viram 72 para formar uma eclesia de missionários, de pessoas que têm um objetivo comum. E se a gente agora, na Semana Santa, continuar a leitura na Quinta-feira Santa do texto do Lava Pés e continuarmos acompanhando tudo que Jesus falou naquela ceia, né, foi exatamente isso, a sua tentativa de acordar aqueles homens para a comunhão. Eu vos dou um novo mandamento. Né? Então, é importante isso. A índole da igreja é de ser povo de Deus, não é de ser seita, nem de ser uma democracia, né, como Platão criticava muito o conselho de que no conselho de democracia cabe tudo. Por isso que a gente tem tantas mazelas às vezes, porque fala que o poder é de todo mundo, mas não é, né? Então, às vezes é uma grande mentira. A gente tinha que purificar essa questão aí. Mas a igreja é uma eclesia, é uma assembleia. A sua essência, a sua razão de ser é de existir como sínodo, como comunidade, assembleia de pessoas convocadas. Então, por exemplo, aquele cristão que eu chamo cristão só de banco da igreja, que não se sente convocado para a missão, ele está fora da assembleia eclesial, né? Porque a assembleia é feita de pessoas convocadas para juntas resolver uma questão. E a nossa questão é a salvação do mundo, a reeducação do gênero humano, né? Vamos dizer assim, o redimensionamento da lógica humana, da justiça humana, a partir do próprio coração de Deus. É para isso que nós somos chamados, para isso que existe igreja. Então, quando a gente está muito fechado nos nossos dogmas, nas nossas rubricas, nas nossas sacristias, nas nossas tal, a gente se omite desta coisa do caminhar juntos. Porque a igreja não pode trazer as pessoas para dentro dela, né? As pessoas de dentro dela é que tem que abrir as portas e sair para mudar essa realidade que está aí fora, o que o Papa chama de igreja em saída. Quando a gente tem toda uma organização comunitária, pastoral ou diocesana, né, que tem toda uma ação evangelizadora muito voltada para dentro, né, para a afirmação da própria estrutura, nós deixamos de ser eclesia. Porque a palavra igreja nasce desse conceito de assembleia convocada. Então, o batizado, ele é convocado. Por isso que ao Papa Francisco interessa o que nós pensamos, a forma como nós estamos sentindo a missão da igreja entre nós. Nos interessa, porque nós somos batizados, nós somos convocados para isso, né? Então, é importante essa primeira questão. Por que esta que era a prática, né, do primeiro milênio da igreja, em que a igreja nem se chamava ainda igreja, né, chamava-se mesmo povo de Deus, reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa era a característica. E Santo Agostinho, toda vez que se referiu a todos os sínodos que aconteceram antes dele, ele falava é uma conspiração concorde da fé, né?
isto é, o acordo de fé entre os batizados. Que bonito isso, sentir a igreja dessa forma. E foi no horizonte mesmo dos concílios ecumênicos, inspirados nesse princípio eclesial de participação de todos, é que São João Crisóstomo, apontado pelo Padre Nubo, chegou a dizer que sínodo e igreja são sinônimos. Então, para a gente responder aquela primeira partezinha, é preciso a gente ter essa ideia realmente de que igreja nós estamos falando quando falamos de igreja católica apostólica romana, né? Só assim, então, ela cumpre o seu papel de ser, não a portadora da salvação, porque não é a igreja que salva. Coitado do mundo se dependesse de nós, membros da igreja, leigos e ordenados, né? Ela não é a portadora da salvação. Ela existe, o seu papel é de ser uma entidade que não está voltada para si mesma, mas uma entidade que possa ir redescobrindo sua identidade essencial de ser sinal, de ser sacramento da salvação, sinal, né? A presença da igreja no mundo é a mesma da presença de um farolzinho lá no cantinho de uma praia, né? Um mar imenso, onde passam navios a distâncias, né? Lá no alto mar, né? E aquele farolzinho ali sinaliza, né, para aqueles marinheiros que eles estão a tantos quilômetros da costa, que o barco pode encalhar, o barco pode virar. É o papel do farol, do sinal, né, do sacramento, aquilo que sinaliza um caminho. O papel da igreja é essa. Nós não somos portadores da salvação, nós não a temos. Quem a tem é o Espírito Santo. Quem a realizou de uma vez por todas foi Cristo Senhor. Nós somos esse farol que aponta, anuncia para esse grande mar chamado mundo e chamado vida, como ela é, ou essa casa comum que é o grande planeta, né? Onde o Papa fala, nós vivemos de tal maneira numa casa comum que nela ou todos morreremos ou todos nos salvaremos, se a gente não cuidar dela, se nós não nos cuidarmos da vida uns dos outros. Então, essa coisa importante, né? Entender a igreja como sinal, instrumento dessa íntima união do gênero humano com Deus, né? E a gente pensa assim, mas isso é uma utopia, a união dos seres humanos. Mas a gente tem que ter sinal dela. A gente tem que ser sinal dessa unidade, né? Porque na igreja primitiva era assim, os que estavam de fora ficavam tão impressionados com o jeito de viver dos cristãos, né? Que as pessoas diziam, vejam como eles se amam, parece uma coisa impossível. Mas será que não é possível amar? É sim. Será que não é possível viver com respeito pelo outro ser humano, pela vida? É sim. E nós temos que ser a prova de que isso é possível. Aí a gente ilumina o mundo. Então, primeira parte da pergunta, como é que este caminhar juntos, esse caminhar sinodal, se realiza hoje na nossa igreja particular. E aí vem o segundo passo, né? Que é olhar para o cenário do mundo que Passos o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos, é a gente olhar para o cenário do mundo em que a gente vive, né? E é isso que motiva muito o Papa a convocar o concílio. E nesse cenário do mundo, a gente pode observar a igreja, lá no seu cenário original, quem eram os atores da igreja nascente, né? Tinham 3 grandes atores. O primeiro era o próprio Jesus, o protagonista, aquele que trazia a proposta do reino de Deus, uma proposta inaudita, né? Como você vai... Alguém chega no meio de um mundo estruturado, como era o Império Romano, e diz, olha, aqui tem que perdoar, não pode matar, tem que respeitar a vida, tem que valorizar, tem que ser fraterno, tem que repartir, tem que ser solidário. Esse era o escândalo, né? A ideia do reino de Deus. Então, Jesus é o primeiro protagonista da igreja nascente.
aquele que propõe o reino de Deus, com ações inclusivas, com ações provocativas, né? Para dizer, olha, é possível viver assim. Né? É possível desarmar a violência dos fariseus? É possível tirar essa mulher do buraco que ela escolheu para viver? É possível. Isso é reino de Deus, né? O segundo grande ator era a multidão, né? Que quando fala o Evangelho, fala multidão, mas a gente não pode pensar aí um campo, o estádio do Mineirão, assistindo o Cruzeiro Atlético de sábado passado, né? Não, é a multidão. Os discípulos eram 72, quer dizer, os mais chegados, os mais missionários, mas era aquela multidão que era feita do povo da vida comum, né? Era o qualquer um da condição humana, esse pessoal que seguia Jesus mesmo. E para este povo, Jesus tem as mais diversas atitudes como respostas aos seus anseios, às suas demandas. O terceiro grande ator da igreja nascente são os apóstolos, né? Dentro dessa multidão tem ali homens, pessoas destinados a fazerem a mediação, né, autorizada daquela multidão com o mistério de Deus revelado em Cristo e fazer a mediação de Cristo com essa multidão. O papel deles está ali, né? Eles são os servidores das duas mãos. Os discípulos, Jesus fala com eles, deem vocês mesmos, deem de comer. Ah, Senhor, mas não tem dinheiro. Deem vocês mesmos de comer. Tem uma estratégia de reino de Deus aí, que é a partilha. Vamos sentar as pessoas, vamos ver o que cada um pode dar, um pedacinho que sobrou de um pedacinho que sobrou de outro. Sirvam vocês. Tanto que no texto da multiplicação dos pães, Jesus manda os apóstolos servir. Então, eles fazem a intermediação, a mediação entre Jesus e a multidão, mas também da multidão com Jesus. Mestre, ó, aquele pessoal chegou ali, os gregos, eles querem falar com o Senhor, eles querem conversar com o Senhor. Né? Olha que papel, né? Que papel bonito. Então, os discípulos, os apóstolos, não entram no cenário da igreja nascente graças a uma cura, ou uma conversão, ou uma coisa maravilhosa que Jesus fez pessoalmente na vida deles, não. Eles são diretamente chamados. Larga aí e vem atrás de mim. Ah, Senhor, mas eu não sou digno, eu sou cobrador de imposto. Levi, venho. Você vai chamar Mateus. Larga essa banca e vem. Todos convocados, todos chamados. É o que o batismo faz em nós hoje. Então, a eleição, a escolha dos apóstolos não é o privilégio de uma posição exclusiva de poder ou de separação. Jesus não os separa da multidão, né? Mas a escolha dos apóstolos é a graça de um ministério de inclusão, né? De um ministério inclusivo de bênção e comunhão. E por isso Jesus reza por eles antes de deixá-los. Né? Que eles sejam um. Que eles sejam os agentes da inclusão, que eles sejam os agentes da comunhão. Então, é graças ao dom do Espírito Santo, do Espírito do ressuscitado, que eles devem salvaguardar esse lugar de Jesus sem substituí-lo. Por isso, na carta aos Hebreus, vai dizer, de uma vez por todas, ele já realizou a salvação. Ninguém o substitui, mas nós o salvaguardamos, nós o mantemos aceso no coração do mundo. Os apóstolos não estão aí para colocar filtros, né, na presença de Jesus, mas para facilitar o encontro do mundo com ele, das pessoas com ele. E no meio desses três atores, Jesus, a multidão e os apóstolos, tem um contexto. E é um contexto terrivelmente antagônico. É um ator extra esse aí, né? Que é o quê? Aquela força antagônica que, diante das perspectivas do reino de Deus, estão lá produzindo a cruz, né? Aquela coisa que fazem os discípulos irem embora, que muda o humor da multidão, que é a força do mal. Né? Então, essa força antagônica, ela está sendo manifestada lá naquele momento da igreja nascente, ela está se manifestando nas formas do rigor religioso,
que faz depois convocar o Concílio de Jerusalém, o rigor religioso, o preconceito. Ah, mas antes de serem cristãos, tem que ser judeus, os homens têm que ser circuncidados. Paulo, gente, isso é questão dos judeus, né? A igreja é universal. Então, aquele rigor, né, que vai massacrando, ou da injunção moral, como na sedução de uma sabedoria política mundana, que julga mais eficaz que um discernimento nascido de uma contínua conversão, como é o caso dos fariseus e dos mestres da lei. Então, o cenário é esse. E é diante desses fatos que Jesus vai pensando e convocando os discípulos e a multidão para dizer: entre vós não deve ser assim. No reino dos homens aí, olho por olho, dente por dente. Entre vós não deve ser assim. Né? Então tem um contexto. E é um contexto também de muita conversão. Né? O próprio Pedro, que talvez fosse o mais rude dos discípulos, né? Em vários momentos a gente vê isso, mas ele vai aos pouquinhos saindo das suas categorias. Né? Era aquele que, se 3 vezes teve medo da morte na noite da paixão, 3 vezes vai depois confessar o amor por Jesus para assumir a mesma missão. Então vai se convertendo, né? Depois lá naquela passagem de Cornélio, dos Atos, primeiro, Pedro não quer ir, Cornélio é um pagão, como é que ele vai ceiar lá na casa de um pagão? E aos pouquinhos ele chega, né? Ele chega lá e começa a ver, poxa, por que eu demorei a vir, demorei a atender ao apelo do Senhor para procurar o diferente? Porque chegou aqui, estava tudo tão bem. Então, as mudanças epocais vão trazendo, né? As tensões humanas, as contradições humanas, que vão passando crucialmente pela vida da igreja, porque ela é constituída de pessoas que vivem o impacto social dessas mudanças. Eu não sei se vocês estão vivendo, uns mais, outros menos, mas a dificuldade da gente voltar à nossa ação missionária não está sendo fácil, porque a gente tá, os nossos agentes, e às vezes nós mesmos, padres, então, parece que não, que a gente saiu vencedor da pandemia, mas dentro de nós muita coisa foi mexida, muita vida foi acesa, muito medo foi instaurado, né? A pandemia nos deixou num momento assim, vamos deixar para amanhã, porque hoje está tudo fechado, e está sendo difícil, assim, aquele elan, as pessoas querem começar a catequese, mas que dificuldade para se organizar, né? Por quê? Porque mexeu com a gente. Os contextos do mundo, né, vão mexendo com a gente. As mudanças estão aí. E a igreja precisa se sentir sempre convidada a investigar estes sinais dos tempos, né, que são manifestados nos fatos, nas tendências, nos acontecimentos, nos conflitos, e interpretá-los à luz do Evangelho. Então, quando a segunda parte da pergunta pergunta que passos o Espírito Santo nos sugere ou nos convida para crescer nesse caminhar juntos, é para a gente olhar o mundo ao nosso redor e ver quais são os apelos que saem daí. Né? A gente vê, por exemplo, que a pandemia despertou, por um lado, uma consciência de sermos uma comunidade mundial. Porque não foi uma doença aqui ou ali, né? Nos 4 cantos, nos 4 hemisférios do planeta. Teve tudo ali. Então, isso, poxa vida, né? A gente é realmente uma comunidade mundial, uma comunidade que viaja no mesmo barco, onde o mal prejudica a todos, né? E ninguém se salva sozinho, insiste o Papa dizer isso. Estamos numa casa comum e a pandemia mostrou isso. Talvez a sociedade civil e os governos não escutavam muito essa coisa de casa comum. Essa poesia pontifícia. Né? E a pandemia falou, não, isso é verdade. Nós estamos numa casa comum. O destino dos homens e do mundo é o mesmo. E se nós não nos acordarmos para isso, morreremos todos. Vamos botar fim ao destino do mundo e vamos botar fim ao destino da humanidade. Mas, por outro lado, a mesma pandemia, ela fez enxergar também, se estamos numa casa comum, mas apareceram as desigualdades, as disparidades, a massificação, né?
e a fragmentação da comunidade humana, que já existia antes da pandemia, mas na hora que a gente vê aquelas cenas daquelas milhares de covas sendo abertas, corpos empilhados em, em, em gruas para ocupar caminhões frigoríficos, né? A gente, nossa Senhora, como o mundo é desigual, né? Como o mundo é desigual. E depois aparece aí agora na guerra a situação mundial dos migrantes, dos refugiados, que vem mostrando as elevadas e rigorosas barreiras que as comunidades humanas impõem umas às outras e dividem a família humana. A gente via, mais 2 anos atrás, quantas vezes vocês viram nos noticiários o Papa ir a Lampedusa, que é um portozinho ali perto da Sicília, no sul da Itália, que já fica bem no coração do mar Mediterrâneo, que por onde chegavam aquelas embarcações, aquelas balsas vindos, o pessoal fugindo de guerras na África, de guerras na Síria, de guerras no Oriente Médio. E aí, para fugir, né, entra numa balsa daquela, uma multidão maior do que ela consegue, balsa vira, muita gente morre afogada. Os que chegavam em Lampedusa, e os países europeus não querendo receber essa gente que chegava sem documento, doente, com febre, com gripes, com infecções, sem roupa, sem nada, sem nenhum documento. Que incômodo para os países europeus. E sua santidade, o Papa, ela trazia aquele povo, botava dentro do Vaticano, né? Para a partir dali começar a organizar a vida desse povo. E agora, na guerra da Ucrânia, a gente está vendo como que é difícil até fugir da guerra. Então, essa situação que vai machucar muito o mundo, né? Migrantes e refugiados, que estão mostrando essas divisões, essas barreiras. Também, em situações assim, a igreja se sente desafiada. E a pergunta é essa: que passos o Espírito Santo está nos desafiando, né? A igreja se sente desafiada na sua capacidade de acompanhar as pessoas e as comunidades na releitura de suas experiências de luto, de sofrimento, de segregação, essas experiências que desmascaram muitas vezes as falsas certezas que a gente tem de tudo, para a gente poder desmascarar as incertezas, mas para cultivar a esperança, a fé na bondade do Criador, né? E na bondade do ser humano, né? Falar com sabedoria e ensinar com amor é a gente pensar nas relações humanas baseadas no respeito, educar no respeito à vida humana, educar no respeito ao ser humano. Então, essas coisas que vão surgindo ainda. Tem que enfrentar ainda a igreja a falta de fé, a corrupção, né? Tanto fora dela como dentro dela, né? Abusos sexuais, abusos de poder, abusos de consciências praticadas por um número notável de clérigos, de pessoas consagradas, gerando muito sofrimento nos mais vulneráveis, né? Tem que olhar para isso. E nem sempre a igreja soube ouvir o grito das vítimas, de todos esses desmandos que nascem no coração dela mesma, né? Ela nem sempre soube ouvir esse grito, porque ela sofre também com o peso de uma cultura que está impregnada de clericalismo, né? Herdado da sua história, e que, na maioria das vezes, respalda os vários tipos de abusos. Enfrentar isso. Mas também o desafio das culturas ou regiões em que os católicos são minorias, né? E chegam ao martírio. Dessas guerras aí de África, muitas vezes os motivos são religiosos, né? As pessoas fogem por causa da fé e são martirizadas e morrem por causa dela. Então, se de um lado tem essa mentalidade secularizada do mundo que elimina a religião do espaço público, vocês lembram que a Constituição brasileira, antes de 88, começava assim, né? O Brasil começava falando de Deus, né? E dizia que o Brasil era um país católico. Hoje, não se toca nisso. Até se puder tirar os crucifixos das repartições públicas, se tira. Claro, o mundo é laico, né? O mundo é de muitas religiões, de muitas festas. Então, tem essa mentalidade secularizada,
Mas, de outro lado, também existe um fundamentalismo religioso crescente, em cima do quais as pessoas novamente brigam, em cima dos quais as pessoas, por causa da religião, brigam, batem boca, se ofendem, se separam e matam. E que não respeita a liberdade dos outros, né? Que alimenta as formas de intolerância, de violência, que refletem também na comunidade cristã, nas suas relações com a sociedade. É perigoso quando os cristãos adotam na igreja essas mesmas posturas. Então, a gente, às vezes, quer fazer o nosso direito, o mesmo do direito civil. A gente quer fazer das nossas práticas, né, evangelizadoras os mesmos preconceitos, né? A gente conhece comunidades que as pessoas estranham quando o padre batiza pessoas que não são casadas, filhos de pessoas que não são casadas. Né? Tem ainda. Então, é um fundamentalismo religioso que, embora a sociedade seja laica, mas às vezes a gente corre o risco de impregnar esta mesma sociedade, ou a igreja dentro dela mesma, como a portadora de um peso, né, de um peso ético, como se nós cristãos fôssemos ilhas éticas, o resto do mundo está todo errado, só nós cristãos católicos somos os seres bons. Né? Jesus ia dizer para nós o que disse para os fariseus: ó, cuidado, quem se sentir perfeito joga a pedra. Mas se você tem alguma culpa no cartório, é melhor deixar essa pedrinha aí, desarmar dela, para você também ter a chance de ser livre. Né? Tem ainda a questão das chamadas redes sociais, né? Porque muitas vezes elas nos ajudam muito, como estão nos ajudando agora, mas muitas vezes elas facilitam a não busca da verdade. O que disse na rede é a minha verdade. Pode ser a maior mentira, pode ser o dado mais atrapalhado, pode ser a difamação de uma pessoa, passa a ser verdade. E a rede social, como ela se multiplica, a mentira vai sendo repetida tantas vezes que ela passa a ser verdade. Às vezes as pessoas se mas você não sabe falar, fulano postou. Eu falei, mas de onde que fulano postou? Qual é a fonte? Você foi procurar, né? Então, às vezes, tem essa massificação da opinião, a massificação da tendência. Um influenciador de mídia, de moda, é uma pessoa que, já botou, tem 15, como é que é? São 5 milhões de seguidores de moda. Então, as pessoas vestem o que o patrocinador dela manda ela falar, né? Compra, consome e tal. Então, são as tendências, né? A moda, a obstrução das relações. As relações humanas estão muito adoecidas, porque elas se resumem hoje ao clique, a mensagem que vai pela rede e pronto. Então, isso aos pouquinhos vai formando a cabeça das pessoas, vai formando a rotina das pessoas, a convicção e a prática que leva muitos cristãos a não distinguir mais a diferença do evangelho com as outras notícias. Né? Então, o comodismo no aprofundamento da fé está um pouco dentro disso também. Então, é desse sofrimento que vão brotar as novas linguagens, né, da fé, os novos percursos que interpretem teologicamente os acontecimentos para reorganizar os fundamentos desse caminhar cristão e eclesial. Então, gente, basicamente, o dever de casa é esse. Vou repetir lá a perguntinha inicial. Anunciando o evangelho, uma igreja sinodal caminha em conjunto. Ponto. Perguntas. Primeiro, como é que este caminhar junto se realiza hoje na sua igreja particular, na sua diocese? Segundo, que passos o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? É esse o dever de casa. E aí, Padre Núbio vai organizar isso com vocês agora da maneira prática. Agradeço, né, a paciência de vocês estarem aí, 105 pessoas, né? Mas eu quis usar mesmo esse tempo para a gente entender mesmo qual é a questão que nos está sendo proposta e que o Papa, em cima de quê? Que ele quer nos ouvir. Obrigado a todos. O Padre Número vai seguir aí a reunião.
Então, nós agradecemos imensamente ao Padre Luciano por essa belíssima reflexão, né? Nós tivemos já um número de 122 pessoas, mas com certeza o número é maior, porque foi maior, né? Porque tem outros que estão juntos, né? Então, com certeza, ultrapassamos aí as 130 pessoas tranquilamente, né? Então, com certeza, o Padre Luciano nos ajudará também na questão das questões do que deve ser enviado agora para que os trabalhos possam ser feitos, né? Dessas etapas, na nossa etapa diocesana, essa etapa na prática agora para os próximos passos que nós precisamos dar, né? Então, eu agradeço imensamente e no privado do meu WhatsApp, algumas pessoas foram se manifestando, não tanto no chat aqui dessa reunião, né, mas foram se manifestando e dando alguma sugestão, uma coisa assim, enviando até algumas questões de outros lugares também que estão trabalhando, e que de fato uma coisa vai complementando a outra, mas que de fato nós precisamos partir a partir de nós, né? Para aquilo que vamos colocar na prática, né? Aquilo que nos indica o documento preparatório, né? E juntando tudo isso, faremos então essa síntese dessas questões, dessas duas questões principais que o Luciano nos apresenta, que norteia o nosso trabalho, e algumas outras, não sei se eu poderia dizer sobre perguntas, né? Mas algumas que de fato vão nos ajudar a completar essa questão do relatório. Foi pedido na primeira reunião que aconteceu no ano passado, da comissão da CNBB, que todas as ações elas fossem formativas, ou seja, de estudar o documento, o Vadomecum e o documento preparatório e outros materiais mais que foram chegando para nós, estão disponíveis no site, no site da conferência, nas nossas redes sociais, nas lives foram feitas, nas reuniões, né? Ressalvo aqui uma belíssima reunião que o Conselho de Leigos fizeram, né? Então, nós temos o conhecimento da questão do material e tudo, para que a coisa possa, de fato, agora, os próximos passos a serem dados, né? Então, eu colocaria, essas datas já foram enviadas, já foi passado na reunião do clero, já foi enviado para os grupos. Eu creio que, se de repente você não tiver essas datas, mas os padres, as religiosas, os seminaristas, vocês, então, todos nós, né, temos esses passos agora que precisamos dar. Então, de forma prática, já são 21 horas e 20 minutos, para não ultrapassar tanto do horário, né? Então, vamos colocar assim de forma prática e os próximos passos que nós precisamos dar. Então, nós estamos nessa reunião no dia de hoje, atingimos mais ou menos 130 pessoas, e aí nós temos pela frente o mês de abril e o mês de maio, para que os que participaram, juntamente com os padres, a CRB, né, os do Conselho Diocesano, todos que participamos, possamos ir para nossas realidades particulares, né, sejam nas paróquias, sejam nas coordenações, seja, né, toda a família diocesana, cada uma na sua particularidade. Nesse mês de abril e no mês de maio, as paróquias e as pastorais de movimento de serviço realizarem, então, o repasse, por isso foi convocado justamente as pessoas da paróquia, juntamente com o padre e outros mais, né, foram convocadas 3 pessoas, justamente para fazer agora, então, juntamente com a paróquia, esse repasse desta reunião, do documento preparatório, né, e realizar, então, a consulta paroquial. Nós enviaremos as questões, né, uma oração também para que seja feita, para motivar o início dos trabalhos. E aí temos, então, o mês de abril e o mês de maio, para realizar os encontros nas paróquias. Depois, o mês de junho, as paróquias se reúnem por setor e as pastorais do movimento de serviço podem se agrupar, ou cada um, do jeito, da maneira como cada um achar melhor, mais conveniente para
fazer a síntese. Então, vamos fazer essa síntese. São 7 sínteses dos 7 setores, vindo das contribuições das paróquias, e o Conselho de Pastoral também fará a síntese. E aí, então, no mês de junho, nós teremos abril e maio para acontecer na paróquia, e o Conselho Pastoral também, as pastorais. Depois, no mês de junho, os encontros setoriais. Mas alguns padres já disseram que vão na dinâmica de algumas datas que já estão marcadas. E aí, cada um, né, na paróquia, no setor, a gente está colocando esses meses como uma sugestão, não que isso é imposição. Aí, cada setor e as pastorais vejam quando que poderia se encontrarem para fazer a síntese. E aí nós pedimos que até o dia 30 de junho, até 30 de junho, que essa síntese já pudesse ser enviada. Pode enviar no meu e-mail, ou mesmo pode ser enviado no meu WhatsApp privado, não tem problema, ou pode ser enviado no e-mail da Cúria, que aí o Jussiana repassa para a gente, né? Talvez seria mais viável repassar para o e-mail da Cúria, que aí fica centralizado tudo, e Jussiana repassa isso para nós, então. Fica assim, então, essa sugestão para até dia 30 de junho os relatórios possam chegar, a gente repassar também para o Luciano, ele já ia fazendo a apreciação dele, eu faria o trabalho de ajuntar todos e enviar para ele, para que ele possa nos ajudar também, para quando, no dia 9 de julho, nós teremos a reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, que estava marcada para o dia 2, mas pela agenda do Padre Luciano, nós podemos fazer esse arranjo para ele nos acompanhar em todo esse processo. E aí nós teremos, então, no dia 9 de julho, uma reunião presencial na Casa de Oração, para que todos, né, todos os que enviaram os relatórios, possam fazer uma apresentação de mais ou menos ali uns 20 minutos, que serão vários relatórios, né, fazer a apresentação de mais ou menos aí uns 20 minutos, para ir complementando através da fala. Então, a gente usa essa dinâmica na reunião do dia 9 de julho, só fazer a apresentação da síntese das contribuições que vieram. Enviando antes, a gente já junta tudo, para a Luciana vai fazer a síntese, depois lá vai complementando. E aí nós temos o passo seguinte, né? Nós temos o passo seguinte, que é até dia 31 de julho, a síntese já deve estar, né? O Dom Messias terá essa data limite para enviar para a conferência. Então, enviará nessa data. Ele vai estar uns dias aí, meio fora, mas vai estar entre descanso, carrega pedra, né, como diz o ditado. E aí ele fará, então, o envio dessa síntese diocesana, de toda essa construção coletiva a qual nós estamos realizando. E aí convido a todos que foram convocados para essa reunião, para que no dia 13 de setembro, aí o Padre Luciano retoma novamente conosco para fazer a apresentação dessa síntese diocesana. Aí todos que foram convocados para essa reunião no dia de hoje serão convocados novamente para estar juntos numa reunião online. Aí nós divulgaremos, convidaremos, faremos toda a divulgação necessária. E também teremos no dia 19 de setembro a reunião do clero, onde também nós iremos, no momento para Luciano, para o clero especificamente, fazer a apresentação dessa síntese. Alguma pessoa me perguntou aqui no chat qual é o e-mail, né? Qual é o e-mail? Alencar, se pudesse me ajudar, é o e-mail da Cúria. Né? Se pudesse responder aí no chat para mim, eu agradeceria. Essa reunião, ela estará disponível, ela está sendo gravada,
e se havendo alguma necessidade, o que acontece? Pode, a partir de 12 horas de amanhã, no YouTube da Diocese, ter acesso a esta reunião, né? Ela ficará gravada. Primeiro ela precisa subir, ser colocada em nuvem, depois, em seguida, ela pode ser colocada já está disponível estará disponível no YouTube da Diocese. E você pode enviar alguma necessidade, dúvida, sugestão, ou algum questionamento, ou qualquer necessidade que você tiver, você anota um número aí, né? Alguém está fazendo uma apresentação, e aí eu não deveria sair da apresentação, por gentileza, quem está aí fazendo uma apresentação, porque a gente perde um pouquinho a tela, né? Isso, obrigado. E aí, então, anotem o número, ele está já no chat, viu? Ele já está lá no chat, é o 339-9927-6793. Repito, 339-9927-6793. É o WhatsApp da comunicação. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, nas próximas 24 horas, vocês nos enviam para nós e a gente ajuda tudo, faz os repasses, o que for necessário. Tá bom? Então, seriam essas indicações. Qualquer dúvida, é só enviar neste número e nós, então, faremos encaminhamentos e responderemos. Não sei, Padre Luciano, antes do Dom Messias, se tem alguma última palavra. Tá bom, então nós te agradecemos, viu, Padre, imensamente. Os pernilongos estão me mordendo aqui, né? Nós te agradecemos imensamente pela valorosa contribuição e temos uma tarefa belíssima para frente. Cabe aí, então, agora aos padres, os coordenadores dos setores, os leigos representando os setores, os coordenadores pastorais do movimento de serviços de organismo, toda a nossa diocese, envolver toda a realidade aí no mês de abril e mês de maio, junho, e aí julho nós nos encontraremos no dia 9, presencial, numa reunião. Ok? Então, da minha parte, seria isso. Quero imensamente agradecer. Depois de amanhã, quinta-feira, eu participarei de uma reunião do Regional Leste 2, onde será tratado do tema também do símbolo. Então, muitíssimo obrigado a todos, a Padre Luciano, e agora segue a palavra com o Dom Messias e ele finaliza para nós. Boa noite a todos. Padre Núbio, quando que o pessoal vai receber estas questões? Se envia esta semana, para que o pessoal possa se organizar lá na preparação, o respondendo as questões. Eu creio que até na sexta-feira, horário de almoço, eu consigo enviar. Aí eu tenho essa questão toda, eu vou apanhar todo o assunto, fez essa coisa. Eu coloco as questões também, envio para ele, dá uma olhadinha, envio para o senhor, o senhor dá uma olhada, aprovou. Aí até sexta-feira, no horário de almoço, a gente já envia. Nós repassaremos, então, para o Conselho de Pastoral, repassaremos para o clero, né, para os seminaristas também, que estiveram presentes conosco, repassa a todos eles e aí vai chegar a todos. Então, na sexta-feira, tem por volta de almoço, horário de almoço, isso está lá nas mãos de todos. Muito bom. Obrigado, então, a todos, Padre Núbio, Padre Luciano, a todos que participaram. Acho que um momento muito importante. Agora a gente tem assim, bem claro o que nós vamos fazer na nossa diocese, respondendo esta consulta que o Papa deseja fazer, está fazendo em preparação para o Sínodo. A gente poderia responder estas questões, assim, eu poderia tirar um dia e responder essa questão. O Padre Núbio poderia fazer, alguns padres, alguns leigos, né, religiosos, mas
nós vamos atender ao que está sendo pedido, e isso é melhor. Então, toda a diocese se envolver. Aí, então, o pedido insistente para que cada paróquia se organize, tenha seu momento lá de estudo, de não delegue simplesmente para uma pessoa responder a questão, mas que seja realmente fruto de sinodalidade, seja fruto de uma consulta, as respostas que chegarem das paróquias, das comunidades, sejam realmente frutos deste envolvimento todo. E também, olha, tem um olhar para as comunidades distantes, as comunidades rurais, né? Também não faça apenas ali na cidade. Por isso, se organize, isso com certeza vai ser muito importante. E, mais uma vez, obrigado a todos e pedimos que a Virgem Santíssima nos acompanhe com sua graça. Eu quero finalizar com a oração a Nossa Senhora Educadora, que o texto base da campanha da Fraternidade traz, é uma oração muito bonita. Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu Filho Jesus, intercede por nós, a fim de que façamos o discernimento necessário na busca do conhecimento. Faze-nos compreender que somos transformados naquele que amamos, aumentando assim as dimensões do nosso coração. Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor. Sobretudo, com o testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida. Maria, tu que tão bem educastes Jesus, auxiliai-nos nesta longa caminhada, revestindo-nos de a coragem de experimentar dia a dia a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém. E já aproveito para desejar que todos tenham uma Semana Santa muito frutuosa. Em breve entraremos, né, na Semana Santa, no Domingo de Ramos, e na segunda-feira celebraremos a Missa do Crisma, Missa da Unidade. Este ano, cada paróquia vai trazer representantes leigos e religiosos, religiosas, para participar juntamente com todos os padres, diáconos, seminaristas. Com certeza esperamos rezar esta missa de unidade da diocese, a chamada Missa do Crisma. Depois a Pastoral da Comunicação vai ver aí como divulgar, né, para aqueles que estão distantes, não poderão participar, para que possam também acompanhar através dos meios de comunicação, das redes sociais, em sintonia com a celebração na segunda-feira da Semana Santa, às 19 horas, na Catedral. Muito bem, tenham todos uma boa noite, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tomem lá depois um chazinho, boa noite. Bom sono para todos. Boa noite. Chá com torradas. Boa noite a todos. Tchau, tchau.